Tá bem? Então, Êxodo capítulo 13, versículos 17, 18, 21 e 22, e depois você pode ler todo o capítulo aí na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Diz a palavra de Deus assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltam para o Egito. Versículo 18, assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Versículo 21, durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Abaixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem tido tanto paciência conosco, tanto amor pelas nossas vidas. O Senhor não desiste em nos abençoar. O Senhor, ó Pai querido, tem sempre as mãos estendidas para nós. O Senhor tem sempre uma boa palavra, uma palavra de ânimo. E aqui nós estamos, Senhor, para ouvir esta boa palavra nesta manhã. Fala aos nossos corações, Senhor. Usa a minha vida para poder, Senhor, levar essa palavra ao teu povo. Pai, santifica-me e santifica o teu povo cada dia mais. Que esta palavra, Senhor, venha ser guardada no nosso coração para não pecarmos contra Ti. E que possamos, Senhor, esperar em Ti e saber que o Senhor é Deus fiel e justo e que não abandona o teu povo. Em nome de Jesus. E o povo de Deus pode dizer um amém bem forte? Amém. A palavra de Deus nos mostra que no decorrer da história da humanidade, nem sempre o caminho de Deus foi o caminho mais fácil. No ponto de vista da maioria das pessoas, o caminho de Deus deveria ser sempre aquele que faz mais sentido aos nossos olhos, ou que achamos que é o mais certo. Mas nem sempre foi assim. Muitas das vezes, esse caminho não foi o caminho mais cômodo, ou o caminho mais curto, ou mais perto. Mas nem sempre, por causa dessas coisas, né? Não é por causa disso que deixou de ter sido o caminho de Deus. Às vezes, vivemos pensando que o caminho de Deus para as nossas vidas deveria ser confortável, deveria ser o melhor deles, e que por ser de Deus, que Ele viesse satisfazer os nossos interesses e os nossos desejos. Mas nem sempre foi assim. Deus diz em sua palavra que em Isaías, capítulo 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O caminho de Deus nem sempre são os nossos caminhos. Há momentos em nossas vidas que tudo parece confuso e as coisas não acontecem como esperávamos. E para muitas pessoas fica até difícil de acreditar que Deus está ao nosso lado. Devido às dificuldades, a impressão que nós temos é que Deus está totalmente indiferente a tudo que está acontecendo. E isso acontece porque nós queremos que as coisas saiam do jeitinho que planejamos. Nós procuramos sempre o caminho mais curto, mais lógico e mais fácil para alcançar, os nossos interesses. E o que nós precisamos aprender é que se Deus não nos leva, diretamente ao nosso objetivo, é porque Ele sabe
o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Somente Deus sabe o que existe pela frente. Quando Deus tirou o povo do Egito, nós lemos aí, no versículo 17 e 18, e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, não os levou pela terra dos filisteus, posto que era mais perto. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho. O povo de Deus estava vivendo uma escravidão já há 400 anos ali no Egito. E Deus, ao ver a aflição do seu povo, ele levanta Moisés para poder tirar, aquele povo daquela terra de sofrimento, com a promessa deles irem para uma terra que manava leite e mel. Mas para chegar até o lugar da bênção, eles precisariam tomar um caminho. E Deus, sabendo de todas as coisas, não os levou pelo caminho mais perto. Deus sabia que o caminho mais perto ou o caminho mais curto era fortemente guardado pelos soldados filisteus e que o povo, eles iriam acabar indo embora eles estivessem preparados, ali armados e dispostos a guerrear, eles estavam acostumados a uma vida de servidão. Deus sabia que seria fácil para o povo desanimar ao ver, a oposição do exército inimigo, e que talvez por causa disso eles iriam querer desistir da bênção, da promessa de Deus e voltar àquela vida de falsa tranquilidade no Egito. Deus sabia que os levando por um caminho mais longe, ele teria mais tempo para poder tirar o Egito, para poder tirar do coração deles tudo aquilo que era mal, os maus hábitos. O caminho longo, ou o caminho mais longo, os levaria primeiro, Deus passando com eles por aquele caminho mais longo, levaria eles a experimentar e a conhecer o poder de Deus. Deus sabe, e nós também sabemos, que se chegarmos muito rápido ao nosso destino, nós acabaremos, não dando valor às nossas bênçãos. Já ouviram dizer, easy come, easy go, fácil vem, fácil vai. Então, até nós alcançarmos a nossa bênção, Deus muitas vezes nos leva para um caminho mais longo para desenvolver um relacionamento de pai e filho para conosco. Para que nós entendamos que nós temos um pai, que nós não estamos sozinhos. Até nós chegarmos à nossa bênção, Deus quer se apresentar a cada um de nós como o nosso provedor, o nosso cuidador e o nosso salvador. Então, meu amigo, minha amiga, não desanime por parecer que tudo está demorando. Não desanime por você, achar que deveria ter tomado um outro caminho mais rápido. Eu quero te dizer que Deus está no controle de todas as coisas e que nessa caminhada Ele vai te amparar, Ele vai te ajudar. Você não está sozinho passando por esse deserto. Ele continua à tua frente, te iluminando e te protegendo. Como nós lemos, no passado Deus usou a nuvem e o fogo para dar direção e proteção ao seu povo. Durante o dia o Senhor ia na frente deles numa coluna de fogo, numa coluna de nuvem,
para lhes mostrar o caminho. E durante a noite, Deus ia, na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que eles pudessem andar de dia e de noite. A nuvem protegia de noite do frio e de dia do calor. E espantava, aqueles bichos, espantava os animais, os inimigos, os predadores ao redor deles. A nuvem era a presença de Deus. E por isso ela trazia, juntamente com ela, o refrigério, trazia, o descanso e a paz. A nuvem, era a orientação, mostrava para eles qual o caminho que eles deviam tomar. Eles olhavam para cima e sabiam como iriam caminhar aqui embaixo. E hoje, para poder nos dar proteção e direção, Deus não nos dá somente a nuvem e o fogo, mas Deus nos dá o seu Filho Jesus, que deu a sua vida por cada um de nós na cruz. E esse Filho é aquele que diz: sigam-me, sigam-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Então, não pegue um atalho. Deus tem sempre um caminho preparado para o seu povo. Para o povo ali do Egito, os israelitas, Deus preparou um caminho no mar e no deserto. Deus, enquanto eles estiveram passando por aquele caminho ali mais longo, Deus preparou para eles água, Deus preparou para eles pão, Deus preparou carne, Deus mandou ali o maná ali do céu, Deus deu tudo a eles que eles precisavam para poder percorrer o caminho mais longo. Eles não estavam sozinhos. Para José, filho de Jacó, Deus preparou para que ele saísse, Deus preparou um caminho para que ele saísse da cova que ele foi julgado, Deus preparou um caminho para que ele saísse da prisão aonde ele estava preso injustamente. E ali ele estava há mais de 3 anos já esquecido naquela prisão. O caminho estava longo, mas enquanto parecia que demorava, Deus estava preparando o melhor para ele. E Deus tirou ele dali daquela prisão e colocou ele sentado num trono. Deus colocou ele como o segundo maior homem do Egito naquela época. Talvez esteja parecendo que está demorando para você, mas eu quero dizer que atrás dos bastidores da nossa vida, aonde nós não podemos ver, Deus continua trabalhando. Deus trabalha a meu favor e a seu favor, a favor dos seus filhos. Deus trabalha de dia e de noite. A palavra de Deus diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Não dormita é que ele nem tira um cochilo. Para Daniel, que foi julgado na cova dos leões, Deus preparou para ele também um caminho. Deus enviou o seu anjo ali para poder fechar a boca do leão. Sadraque, Mesaque e Abednego foram julgados dentro de uma fornalha ardente que foi aquecida 7 vezes mais, mas ali eles não ficaram sozinhos. Naquele caminho, Jesus entrou e ficou com eles. Todos esses homens, se você for analisar, todas essas pessoas, elas não andaram pelo caminho mais curto, mas elas andaram pelo caminho que Deus traçou para a vida delas, e por isso elas foram grandemente abençoadas. Sabe por que foram abençoadas? Olha o que diz Naum, capítulo 1, versículo 3. Foram abençoadas porque o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Eu não sei qual a necessidade,
o quão grande é a necessidade que você está passando, eu não sei o quão grande ou quão forte é a aflição que está vindo contra a sua vida, mas de uma coisa eu sei. Eu sei que com a tribulação o Senhor também dá o escape. Eu sei que Deus tem um caminho no deserto, um caminho na tormenta e um caminho na tempestade. Eu sei que o caminho de Deus é perfeito. Então, se alegre no Senhor. Às vezes as coisas vão devagar na nossa vida. Quando eu tinha tínhamos um Carad aqui em Orília, era 1h30 daqui, num tráfego normal, mas, gente, tinha sexta-feira, que eu vou dizer para vocês, eu pegava um tráfego aí para cima, mas era tão forte, mas tão grande, e levava muito tempo. Agora, de 1h30, passava para 2h30 só por causa do tráfego, era tão devagar. Era um caminho que, mesmo parecendo que tivesse atalhos para o todo lado, aquele caminho ali, eu permanecia nele por uma razão. Eu sabia, ele estava movendo devagar, o passo era lento, mas eu sabia que eu estava indo na direção certa. E quando eu chegava, eu glorificava a Deus. Talvez tenham sido os dias que eu mais cheguei feliz naquele Carad. Deus tem um propósito, sabe? Deus tem seus propósitos em seus caminhos. Naquele tempo em que eu estava ali andando devagar, eu estava conversando com Deus, sentindo a presença de Deus, sendo amparado por Deus, sendo consolado por Deus. Todos nós, sem exceção, em um momento da vida, nós passamos ou nós ainda vamos passar, sabe, algum momento difíceis em nossa vida. E o objetivo de Deus em permitir que nós passássemos, que nós passemos por esse tempo difícil e às vezes tão doloroso, é muitas vezes para nos ensinar a crescer espiritualmente. Deus quer nos dar maturidade cristã e algumas lições nós só vamos aprender, sabe, com as dificuldades da vida. Deus sabe que às vezes só o caminho, sabe, da dificuldade é que nos faz crescer, nos tornando capaz, sabe, de superar as dificuldades da vida, nos fazendo fortes. É uma história da borboleta e do casulo. Um homem estava observando um casulo, aquele lugar onde é um ninho da borboleta, onde, como se fosse um ovo da borboleta, onde a borboleta vai nascer, vamos dizer assim. Ele olhando para aquele casulo, ele viu que no casulo tinha um buraquinho. E ali naquele buraco, ele começou a observar que tinha uma borboletinha que tinha acabado, estava tentando, sabe, nascer realmente, sabe, sair daquele casulo para poder voar e ser feliz. E ele olhando aquele esforço dela, ele resolveu dar uma ajudazinha, ele pegou uma tesoura, foi lá e cortou, sabe, aquele buraco, e fez o buraco maior e ajudou a borboleta, então, agora, não teve pressão nem dificuldade nenhuma, então ela saiu, e ele esperava que ela fosse voar e viver feliz para sempre, e ele viu que ela estava com um corpo murcho, as asas murchas, sabe, e que ela não conseguia voar. E o tempo foi passando e ele viu que aquela borboleta começou a viver praticamente daquele jeito, ia viver assim para sempre, porque ele não sabia que Deus, quando planejou para que a borboleta saísse do casulo, é para que ela passasse por aquele buraco apertado de dificuldade, e ao passar por aquela dificuldade, ao ela passar e fazer aquele grande esforço,
né, ela seria apertada e o líquido do seu corpo, ele iria acabar indo também para as suas asas, fortalecendo as asas, e aí ela sairia do outro lado, pronto para voar. Algumas vezes, meus queridos, o que nós precisamos na nossa vida, somente o que precisamos é só de um esforço. Se Deus permitisse que nós vivêssemos sem passar por nenhuma dificuldade, sem nos esforçarmos, talvez nós acabaríamos como essa borboleta. Nós ficaríamos aleijados e não seríamos fortes, como fomos projetados para ser a imagem e a semelhança de Deus, o nosso Pai. E aí, nós não iríamos poder voar e, consequentemente, os nossos sonhos iriam por água abaixo, porque estaríamos fracos. A diferença entre o caminho do homem e o caminho de Deus, é claro. Quando o homem decide, seguir o seu próprio caminho, ele segue sozinho, arcando com as consequências da sua escolha. E é por isso que a palavra de Deus, ela diz em Provérbios 14, versículo 12, há caminho que parece certo ao homem, mas no final, esse caminho conduz à morte. Mas quando o homem anda no caminho de Deus, ele experimenta que o caminho de Deus é perfeito. Porque no caminho de Deus o homem pode contar com o seu cuidado, com a sua ajuda e proteção. Nós precisamos saber, que quando nós passamos pelo deserto das nossas vidas, quando nós passamos pelos tempos difíceis, tempos tenebrosos, Deus não nos desampara e nem nos deixa sozinhos. Diz a palavra de Deus que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Deus não te deixa sozinho. Você não é um desamparado, você não é um esquecido, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Se Deus tem te levado por caminhos, que do ponto de vista humano não parecem ser os melhores ou os mais certos, continue confiando e esperando no Senhor. Salmo 37:5 está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas, infelizmente, muitas das pessoas, uma grande, maioria, tem buscado um caminho que aparentemente, aos olhos humanos, são caminhos mais fáceis e caminhos mais rápidos. Muitas pessoas têm buscado atalho na vida. Tem buscado tomar atalhos. 5 minutos no trânsito parece uma eternidade. Tudo porque nós vivemos numa geração fast food, aonde parece que tudo deveria ser instantâneo. Fast food acabou se tornando, uma cultura. Acabou se transformando num meio de vida, onde o que parece que é bonito e agradável aos olhos se tornou prejudicial à saúde. O mundo está com pressa. E por todos quererem tudo muito rápido, os atalhos acabam, sendo a opção da grande maioria das pessoas.
Atalho significa um caminho fora da estrada principal, e a estrada principal será sempre aquela mais longa, e o atalho será sempre aquele que é mais curto. Mas as pessoas insistem no atalho, porque elas têm na mente, sabe, a ansiedade e o desejo de chegar mais rápido ao destino. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, em Jeremias 18:15, mas o meu povo tem esquecido de mim. Quando vai rápido demais, o povo esquece de Deus, não tem tempo para Deus. Mas o meu povo tem esquecido de mim. Porque às vezes estamos a 1000 por hora. No caminho em que deviam andar, eles tropeçam. Não seguem os caminhos antigos, mas vão por atalhos que não estão marcados. Os atalhos podem ser mais rápidos, mas preste atenção, eles não levam ninguém a desenvolver uma dependência em Deus. As pessoas acabam tão focadas, sabe, no desejo de chegar mais rápido, que elas acabam passando por cima de tudo e de todos. Elas estão focadas, sabe, na rapidez, em chegar mais rápido, sabe, com as suas próprias forças, que elas se esquecem de Deus. O caminho mais longo, ele exige uma paciência. Mas muitos querem ganhar tempo e por causa disso eles acabam perdendo as suas bênçãos, porque eles acabam pulando as etapas da vida que Deus tinha preparado para cada um de nós. O caminho mesmo que seja difícil, sabe, o caminho longo, mesmo sendo difícil, ele nos leva ao destino desejado, mas o atalho nem sempre termina aonde gostaríamos de chegar. Observe, por exemplo, Abraão. Para ter Isaque, o filho da promessa, aquele que Deus tinha prometido para ele, ele precisaria percorrer um caminho mais longo, mas porque ele preferiu, sabe, um atalho, acabou nascendo Ismael. Nós sabemos da história que Sara, sabe, não conseguindo se engravidar e vendo que as coisas estavam demorando demais, ela então falou com Abraão, olha, vamos arrumar aqui um atalho, e não vamos esperar esse caminho longo. Então, olha, eu vou te dar uma das minhas servas, Agar, você vai deitar com ela, e ela vai se engravidar, e Agar realmente se engravidou, e deu ali a luz ao filho Ismael, e sabe, aquilo só gerou confusão. Abraão teve que colocar Agar e o seu filho Ismael para fora e despedi-los, sabe, eles foram embora para o deserto, porque trouxe bastante divergência dentro de casa, trouxe confusão. O atalho que Abraão tomou não chegou aonde eles pretendiam chegar. E o mesmo, sabe, às vezes acontece conosco. Deus nos dá direção, Deus nos faz promessas, Deus nos dá estratégias para vencer as batalhas, e muitas vezes, sabe, nós saímos dos caminhos traçados por Deus e pegamos os atalhos porque eles parecem ser mais rápidos.
Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus nos diz que Ele é o caminho, é Ele quem nos dá direção, é Ele quem endireita o caminho torto, é Ele quem nos ensina o que devemos fazer para continuarmos andando pelo bom caminho. Se nós, pegarmos um atalho e sairmos da direção que foi proposta, que foi dada por Deus, traçada por Deus, nós correremos um sério risco de encontrar um caminho escorregadio pela frente. Nós correremos um sério risco, de escorregar, tropeçar, cair e machucar. E o atalho que nós pensávamos, que parecia para nós, que seria um lugar que nos levaria mais rápido ao nosso destino, ao destino da nossa bênção, ele acabaria nos trazendo dores e decepções. Então, se você está vendo que você está num caminho errado, você precisa voltar ao caminho certo enquanto há tempo. Quando nós reconhecemos que o atalho não é a melhor opção, nós precisaremos voltar à estrada principal. Olha o que Deus nos garante. Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos ou as trancas de ferro. Deus nos dá a direção, nos faz promessas, nos dá estratégia para vencer as batalhas. E muitas vezes nós temos saído do caminho e pegado os atalhos. Que nós possamos lembrar nesse dia de hoje que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele tem todo o poder para poder endireitar os caminhos tortos. Ele tem poder para poder acabar com os atalhos, nos colocar de volta na estrada principal. Permita com que Deus faça isso na sua vida nesse dia de hoje. Não desanime. Fique na direção que o Senhor lhe deu. Permaneça no caminho que é Jesus. Não tome nenhum atalho. Se você não entregou, a direção da sua vida ainda para Cristo, faça isso logo. Você que está me ouvindo e que ainda não entregou sua vida para Cristo, eu quero dizer, Ele quer morar em seu coração, Ele quer, te dar uma nova direção, lhe mostrar o rumo, o caminho certo, o caminho da salvação, o caminho que é refrigério, que te dá descanso e traz paz para a sua vida. Não adianta nada essa correria, pegando atalho aqui e ali, e viver uma vida cansado. A palavra de Deus, ela diz, andai pelo bom caminho, e achareis descanso para as vossas almas. O bom caminho é o Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. Se você já entregou a sua vida para Cristo,
já teve um encontro com Cristo, mas hoje você olha e você anda, muitas vezes, sabe, tomando um caminho mais torto, um caminho fora da estrada principal. Às vezes você anda arriscando nos atalhos da vida. Eu quero dizer, são caminhos de morte. Há caminhos para o homem que parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte. Tome cuidado, ainda há tempo, fuja do caminho mau e siga o caminho que é Cristo. Ainda há tempo para consertar. Ainda há tempo de você passar a régua, acertar a sua vida com Cristo, voltar para a estrada principal, caminhar e esperar no Senhor, saber que é dele é que vem o nosso socorro, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a vida aí dos seus filhos, abençoar a vida de todos os casais, que todos nós possamos estar na estrada principal. Pode parecer que está demorando para nós, que não entendemos nada de tempo, mas Deus é que tem o controle de todo o tempo e de todas as coisas nas suas mãos. E Deus é que sabe de todas as coisas. E se nós permanecermos fiéis, sabe, na nossa caminhada, na estrada principal, Ele é justo e fiel para poder nos levarmos até a nossa bênção, até a sua bênção. Agarre aí a sua bênção. Permaneça no caminho que é Jesus. Amém. Glória a Deus.